Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 61ª aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Curta, compartilhe, envie esta palavra gloriosa para os seus amigos, seus parentes, conhecidos aí, seus irmãos da igreja, né? Precisamos aprender a palavra de Deus para não sermos levados aí por qualquer vento, né? Então, a aula passada nós falamos sobre a morte de Estevão, né? Ele foi até o Sinédrio, ele ali testemunhou de Jesus, falou de Jesus, e eles acharam uma afronta falar que Jesus era Deus. Então, agora eles matam Estevão, apedrejam Estevão, e aí foram os próprios judeus quem fizeram isso, né? E eles levaram testemunha. Então, ali eles tiveram um respaldo para poder matar Estevão apedrejado. Mas, gloriosamente, o céu se abriu, Estevão viu Jesus ao lado de Deus, né, à destra do trono de Deus. Então, ali foi um momento muito especial para a igreja. E agora é um outro momento especial. Porque agora nós vamos adentrar a história de Paulo, a história de Saulo, aquele perseguidor dos cristãos e que foi poderosamente convertido pelo Senhor Jesus. Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos ao versículo 1 e 2. E naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. A igreja caminhava tranquila, mas agora ela passa a ser perseguida. E Deus usa a perseguição para propagar a palavra. Então preste atenção. Às vezes você está pensando que o problema que você está enfrentando é o fim. Não. Ele está no propósito de Deus e Deus tem um propósito sobre este problema. É isso que você precisa ver. Assim como a igreja foi perseguida, propósito de Deus. Os cristãos se dispersaram por aqueles lugares, propósito de Deus. Para quê? Para que a palavra fosse propagada. Então, ali, quando a Bíblia diz todos, aqui eram os que participavam da igreja, eram os cristãos. Essa perseguição foi ligada ao grupo de Estevão. Então, a igreja crescia, ligada aos diáconos, os helenitas. Os apóstolos permanecem em Jerusalém. Então, o foco continua sendo a proibição de falarem de Cristo. E também atrapalhar, né, a religião ali dos judeus. Os discípulos estavam concentrados em Jerusalém e a perseguição. E Deus usa então para falar a palavra para a Judéia e Samaria. É o cumprimento de Atos 1:8. Então é o momento da dispersão. No versículo 3 diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Então, Saulo agora, o perseguidor da igreja. Agora ele é destacado aqui. Imagina como ele perseguia, com tanta fúria, com tanta ira, ele perseguia a igreja. Então, agora, Felipe vai pregar a palavra em Samaria. Atos 8, versículos 4 a 6. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então a igreja entendeu que essa perseguição era de Deus e pregavam a palavra. E Filipe, instituído diácono, lá no livro de Atos, capítulo 5.
né? Aqui então começa uma harmonia entre judeus e samaritanos, eles não se davam, você lembra disso de ter estudado ali. Então as multidões atendiam a tudo que Filipe falava. Então o evangelho começa a quebrar as barreiras, começa a formar um novo povo, judeus e gentios. Então começa ali a juntar um povo novo de Deus. Então ali os gentios começam a ser ali aglomerados, né? Ajuntados com o povo de Deus, crendo que Jesus era o Salvador. Atos 7, 8, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Então o livro de Atos fala de sinais, identificação de servos com o próprio Cristo, a abertura da grande porta para a fé de muitos, né? Os sinais passam a acontecer em outros lugares também. Agora nós vamos falar de Simão o Mágico. Nós vemos no Atos 8, versículo 9 e 10. Ora, certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Então aderiam a ele, porque havia muitos e os iludia com as mágicas. Então em Samaria, Simão o Mágico praticava ilusionismo ao povo. Então eles acreditavam que ele vinha do sobrenatural, de que tudo aquilo que ele fazia vinha de Deus. Então criou-se um desejo do povo em tê-lo no meio deles. Então representava o poder de Deus no meio deles, enganando-os. Simão era um farsante. Temos muitos assim, né? Versículos 12 e 13. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados. Assim, homens e mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando e extasiado com os sinais e grandes milagres praticados. Então você vê aqui, Filipe faz sinais maiores do que Simão. Então, e ele também evangelizava todo o povo. Então o sinal, a pregação, as pessoas iam crendo e sendo batizadas. E eles então não eram fixos no local. Então Simão ali se converte, né? Eles não ficavam parados no mesmo lugar. Eles iam andando, pregando, falando da palavra de Deus, curando e batizando. Agora, Pedro e João vão a Samaria. Verso 14 e 15. E ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os que descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, Pedro e João eram, na verdade, os principais líderes da igreja. E eles ficaram sabendo o que estava acontecendo em Samaria, que estava crescendo toda a igreja em Samaria. A palavra estava sendo pregada, né, ali em Atos 2:38. Então, temos oração para receberem o Espírito Santo. Então, o sinal marcante do crescimento, a pessoa se converte e recebe o Espírito Santo. E tem algo a mais, a marca especial do derramamento do Espírito Santo, sinal visível. Então, não é regra. As pessoas são seladas pelo Espírito Santo, se convertendo e crendo. Atos 16, 17,
porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então, sinal de forma marcante para o recebimento do Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o coração do pecado. Então não temos a narrativa de falar em línguas, mas em Atos 2, em especialmente, foi aquele evento que aconteceu ali. Mas eles recebiam o Espírito Santo de uma forma especial. 18 e 19, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então, Simão mágico aqui deixa dúvida da sua conversão. Ele não tinha entendido muito bem ali o que estava acontecendo, né? Ele achava que poderia comprar, né, pagando, dando dinheiro aos apóstolos ali, ele poderia receber este poder, né, de impor a mão e as pessoas receberem o Espírito Santo. Então, verso 20 e 21, Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, esse ato de Simão o levaria à perdição, né? Então, o dom é graça de Deus sem pagamento, e Pedro, então, repreende a Simão, o mágico. Verso 22 e 23, arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor que talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então, a repreensão disciplina e tem como objetivo o arrependimento de Simão. Então, esse talvez dependeria do arrependimento sincero, não depende de Deus. Depende do arrependimento sincero. Você também pode ter seus pecados perdoados, sejam eles quais forem, se você verdadeiramente se arrepender. Então, Pedro chega à conclusão que Simão ainda era servo do pecado. Por isso, Pedro o chama ao arrependimento verdadeiro, única forma de anular o intento do seu coração. Verso 24 e 25, e respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. E eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então, Simão ficou com medo da repreensão ali, né, que ele recebeu. E a palavra já estava com os samaritanos, que vai procurar maior ódio entre os judeus que moravam em Jerusalém, né? E se consideravam melhores que os samaritanos. Então, aquela rixa que vem, né, desde ali de antigamente. Então, não sabemos o que aconteceu com Simão. Agora, uma outra história vai ser narrado por Lucas, né? Filipe e o eunuco. Verso 26 e 27, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém. Então, a ordem de Deus era caminho do deserto. A Etiópia era rúbia, próximo ali do Egito de Sudão. Eunuco era castrado, guarda das mulheres, e guardava também, ali eram, todos os eunucos eram
castrados e guarda de todas as mulheres do palácio. Então, ele era um alto funcionário de confiança dos reis, quer castrado ou não, né? A palavra agora vai para o extremo sul da Judeia. Então, versículo 28 e 29, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. E o eunuco volta para a sua região e tinha uma porção do profeta Isaías que não era comum. Né? Ele tinha ali o livro de Isaías, ele estava lendo, e não era comum entre eles isso. Então, Filipe estava numa causa incomum, algo bem diferente, por isso é citado aqui. O eunuco não viaja sozinho, tinha guardas com ele, mas o espírito da segurança para abordar o eunuco. Então, o Espírito Santo, ele ali guarda Filipe, protege Filipe para poder chegar até o eunuco, porque toda aquela segurança não ia deixar. Atos 8, 30, 31 diz, correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? E ele respondeu, como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto dele. O eunuco lia, mas não entendia. Como o eunuco sabia que Filipe poderia explicar? Pela roupa, pelo sotaque judeu. Então, ele reconhece Filipe como alguém que pode ajudá-lo. Então, quando você for pedir uma explicação, um conselho para alguém, reconheça como servo de Deus, né? Não como uma pessoa qualquer que ande no mundo, que não tenha um testemunho de vida. Isso é muito importante para nós nos aconselharmos. Verso 32, 33, ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. E na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Essa palavra está em Isaías 53, 7 e 8, que indica, né, aponta para Jesus Cristo. Verso 34, 35. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e começou por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então Filipe explica a partir desta pergunta. Lucas resume a conversa, mostrando o poder da exposição da palavra de Deus, sem sinais, sem milagres, só explicou a palavra de Deus. Esta é a nossa função. Se Deus permitir, milagres serão feitos, mas a nossa função é levar o evangelho, as boas novas às pessoas. O milagre, a conversão vai ser feita através do Espírito Santo. Verso 36, 37, e seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, e o que impede que seja eu batizado? E Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ai, que lindo, né? Foram conversando e Filipe explicou várias coisas do Evangelho a ele, e ele entende, né? E tem o desejo de fazer parte deste grupo de pessoas. Então, ele deve ter questionado muito Filipe, ter tirado todas as suas dúvidas, e ele entendeu a mensagem do Evangelho. E Filipe faz ali o batismo por causa da confissão do eunuco. Verso 38, 40, então mandou parar o carro, ambos desceram a água,
e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizavam todas as cidades, até chegar a Cesareia. Então, Cesareia era a casa de Filipe, era onde ele morava. Não temos ali imposição de mãos, nem descida do Espírito Santo, porque a palavra pregada e a confissão é suficiente. Ela está selada com o Espírito Santo. O sinal é que Filipe desapareceu pelas mãos do Senhor. Então o eunuco entendeu que era um sinal de Deus. Filipe estava em Gaza, foi para Azoto, subindo para o norte da Judeia, mas beira-mar, até Cesareia, na Samaria. Então o capítulo 8 fecha aqui demonstrando a expansão da palavra de Deus. Jerusalém, Judeia e Samaria. Então ali está se confirmando a palavra que o evangelho seria ali levado até os confins da terra. Agora nós vamos para o capítulo 9. Vamos começar aqui uma parte muito especial. Nós vamos estar falando ali sobre a conversão de Paulo, né? A conversão de Saulo para Paulo. Então, nós vamos ali ao capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, versículos 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Gente, ele respirava ódio dos judeus. Que gana que ele tinha para matar, prender os judeus. Ele foi buscar carta de autorização para poder fazer isso. Mas eu quero que você preste muita atenção, porque eu sei que você já ouviu muito falar desta conversão, mas preste muita atenção, porque o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração em todo esse estudo que nós estamos fazendo. Então, o sumo sacerdote da época era Caifás, e todas as conversões, e que eram muitas, estavam trazendo ali ódio entre os judeus. Para eles, esse grupo não era de Deus, aquele grupo lá, né, que estava sendo evangelizado. E Saulo toma para si esse ódio, e ele vai tentar destruir esse grupo. Alguns que eram do caminho, nome dado aos cristãos que eram considerados uma seita. Então eles se reuniam, iam ali levando a palavra, pregando, andando pelo caminho. As cartas dariam a Saulo o poder para prender e trazer para Jerusalém com o intuito de interferir na expansão do evangelho que crescia. Então, a perseguição para destruir o povo que andava no caminho, que eram chamados o povo do caminho, tinha o objetivo de interferir na perseguição, na pregação, na expansão do evangelho. E em Jerusalém estava controlado, mas fora estava crescendo. Então, Saulo quer calar e trazer essas pessoas para Jerusalém. Estava ali danado, ele fica na região da Síria, ao norte da Galileia, que ficava a 242 quilômetros de Jerusalém e Damasco. Então, ficava ali há uma semana, mais ou menos. Então, ali Paulo vai fazer este caminho. Nós vamos parar por aqui para dar continuidade na próxima aula. Espero que você esteja gostando. Espero que você esteja sendo muito abençoado com todo esse estudo. Amém? Tenha um excelente domingo com seus familiares, na presença de Jesus. Continua guardadinho e um beijo grande no seu coração.